Seja sobre nós, agora e sempre. Estávamos falando das dissertações espíritas, que são de espíritos elevados, e são coisas lindas, maravilhosas que ele fala sobre o espiritismo, sobre a mediunidade. Vamos falar agora sobre Chateaubriand, o que ele disse. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de se cumprirem, para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Se com efeito lançais os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma hesitação, os sinais precursores que vos provarão de maneira irrecusável que os tempos preditos são chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, as barreiras materiais derribadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união e os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai desde hoje os próprios soberanos, guiados por mão invisível, tomarem coisas extraordinárias para vós. A iniciativa das reformas e as reformas que partem do alto espontaneamente são bem rápidas e mais duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu havia, malgrado os preconceitos de infância e de educação, malgrado o culto da lembrança, pressentido à época atual, sou feliz por isso, sou mais feliz ainda por vir vos dizer: irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, para o vosso melhoramento pessoal e gozareis, na vossa primeira existência, de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia quanto a mim de vô-la fazer compreender. Chateaubriand. Agora, Jean-Jacques Rousseau. Ele disse: penso que o Espiritismo é um estudo de todo filósofo, das causas secretas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos. Até aqui. Explica, mais ainda, do que descobre horizontes novos, a reencarnação e as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo. Não são revelações, mas uma confirmação importante. Disse meio com a intenção, porque, ao meu pensar, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Discute-se a política que examina os interesses gerais. Discutem-se os interesses privados. Apaixona-se pelo ataque ou defesa das personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixados na poeira, acumuladas pelo século. Todos os aperfeiçoamentos
são úteis aos olhos da multidão, salvo o da alma. Sua educação, sua elevação, são quimeras, hábitos, pelo menos para ocuparem o ócio dos padres, dos poetas, das mulheres, seja na condição de modo, seja na condição de ensino. Se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que dá a uns dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem até o Ser Supremo, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Jacques Rousseau. Vejamos agora um espírito familiar. Se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para esclarecê-los sobre os seus deveres, mostrar-lhe a rota que pode abreviar suas provas e com isso apressar o seu adiantamento. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Mas, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal, ao passo que vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás, e para distingui-los que deveis concentrar a vossa atenção. O meio é fácil, tentar somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo que é mal não pode vir senão de um mau espírito. Se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vós melindrais com as verdades que podem vos dizer, é evidente que são os maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode impedir de vos verdes tais como sois. Mas se não os vedes por vós mesmo, outros o veem por vós. De sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás e pelos espíritos. Um espírito familiar. Vejamos agora o que nos diz São Benedito. Vossa doutrina é bela e santa. A primeira estaca está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes mais do que caminhar. A senda que vós está aberta é grande, majestosa. Feliz é aquele que chegar ao porto, quanto mais prosélitos terá feito, mais lhe será contado. Mas para isso não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outro tanto de ovelhas que voltaram ao redil, pobres ovelhas meio extraviadas. Crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno canto no coração que gostaria de poder ocultar de si mesmo. Pois bem, é esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha deixada aberta de propósito por Deus para facilitar a sua criatura o meio de reentrar em seu seio. São Benedito. Existirão outros, gente,
que virão, cada um com seu palavreado, cada um da sua maneira, que é muito bom, muito interessante para todos nós. Esperemos então outra ocasião.